Ele está aqui desde sexta, falou para os adolescentes, foi um momento maravilhoso. Ontem também ele já esteve aqui, foi um outro momento maravilhoso, foi um verdadeiro banquete, não foi? Ele disse que queria que a gente ficasse com a imagem do banquete, foi essa imagem que eu fiquei daquele banquete, né, com o pai e os filhos, o filho que deixa e depois volta para a casa do pai. O missionário Jorge, como nós falamos, foi missionário no Vietnã, na Malásia e na Tailândia, e até a gente descobriu também que ele gostava de fazer grau em moto no Vietnã, não era? Grau, rabiada, tudo ele fazia, era um ministério do grau, não é? Lá no Vietnã. E nós estamos aqui muito felizes por poder receber o pastor Jorge na nossa igreja, tá? Nós vamos passar o vídeo antes. Passa o vídeo, por favor, e logo depois o pastor Jorge estará com a palavra. Diante deste cenário, destacamos o compromisso de Missões Mundiais em oferecer respostas rápidas em emergência global, mostrando que o chamado transcultural não se limita apenas à evangelização, mas também abraça o cuidado e apoio aos necessitados, independente de onde estejam no mundo. Apesar dos acontecimentos, percebemos o cuidado de Deus na obra missionária. Por isso, louvamos ao Senhor pelo ano de 2023. Os números mostram que a união das igrejas batistas brasileiras com missões mundiais podem transformar uma nação inteira. Além disso, Missões Mundiais ampliou as unidades do PEP, ofereceu ajuda humanitária por meio dos voluntários e compartilhou o DNA missionário. O PEP avançou significativamente em sua expansão global, inaugurando novas unidades e alcançando crianças em países como Argentina, Bolívia, Colômbia, Paraguai, Venezuela, México, Panamá, Guatemala, África do Sul, Angola, Moçambique, Timor-Leste, Filipinas, Índia, Benin e Burkina Faso. Destaca-se a abertura de um novo campo missionário na Nigéria. Essa expansão não só fortaleceu nossa presença internacional, mas também proporcionou educação pré-escolar às crianças carentes em regiões diversas. Em 2023, o programa Voluntários Sem Fronteiras levou mais de 140 pessoas ao campo missionário, nas modalidades caravana e individual, além da ajuda humanitária aos países em guerra e em desastres naturais. Os Jogos Pan e Parapan-americanos também receberam os voluntários no país que sediou o evento. E em junho, aconteceu a segunda edição do Sede em Missão, onde os colaboradores da sede de Missões Mundiais atuaram como voluntários no Paraguai. O DNA missionário é uma abordagem que capacita líderes, igrejas e instituições a participarem ativamente na obra missionária global. Essa visão fortalece o movimento CM21, completar a missão no século XXI. É neste momento que Missões Mundiais convoca todos os líderes das igrejas batistas brasileiras a abraçar com zelo essa nobre missão.
unindo o chamado urgente do CM21 com a implementação prática do DNA missionário em todas as igrejas batistas. Fortaleceremos o corpo de Cristo e levaremos o Evangelho aos confins da terra. Para 2024, trabalhamos em uma nova proposta de campanha. Ampliamos o nosso material para que mais países possam realizar a campanha em suas igrejas. Agora temos a revista e materiais em inglês, espanhol e francês, todos enviando para todos, sendo a igreja parte do todo. É porque você ora, oferta, vai e mobiliza que Missões Mundiais consegue levar cuidado, ajuda e o amor de Jesus que o mundo precisa. Pode parecer muito, mas o que fazemos ainda é pouco diante da realidade mundial. Por isso contamos com você para em 2024 mudar essa realidade e completar a missão no poder do Espírito Santo. Bom dia, que a graça do nosso Senhor seja com todos, que seja uma manhã agradável, como tem sido a minha estadia aqui em Maceió. Eu fiz Seminário do Norte e eu sou do Centro-Oeste, vocês devem perceber pelo meu sotaque, eu sou goiano. E ontem o pastor José Luiz, não é isso? Luiz Carlos, ele me perguntou por que eu vim fazer seminário aqui no Nordeste. E eu disse, porque o Nordeste é o melhor lugar do Brasil. Não tinha outro lugar para fazer. Foi por isso que eu escolhi vir para o Nordeste. Um clima agradável, pessoas muito receptivas. E é assim que eu estou me sentindo. Não estou dizendo isso aqui para agradar vocês e para a gente ter uma boa relação aqui, não. Eu estou dizendo isso porque eu realmente penso isso. Vocês são muito receptivos e muito agradáveis no convívio. E é assim que eu estou sendo tratado. Eu quero deixar registrado isso. O pastor Vitor tem me dado uma atenção muito boa, fez uma escala aí que eu acho que eu já conheci quase a metade da igreja, já que foram me buscar lá no hotel. Então, isso tem feito eu conhecer um pouco da realidade com várias diferentes visões de pessoas. Desde ontem à noite, nós iniciamos o congresso e a ideia que eu queria trabalhar com vocês é uma ideia que ela começou a ser construída na sexta-feira e ela terminará hoje à noite. Eu pensei em falar sobre a nossa responsabilidade na pregação do Evangelho, a nossa responsabilidade em completar a missão na direção do Espírito de Deus. E eu pensei em falar em 3 perspectivas: na perspectiva do Pai, na perspectiva do Filho e na perspectiva do Espírito Santo de Deus. E ontem nós usamos o texto do Filho Perdido, e nós falamos que a parábola tem como centralidade não a figura do filho, que um autor colocou como filho pródigo, o tradutor colocou como filho pródigo, mas a parábola tem a intenção de trazer como centro da parábola a figura do pai. O pai é o centro daquela parábola, o pai que resgata, o pai que tem um coração amoroso. Então a parábola nos convida a fazer isso. E é isso que Jesus faz quando ele começa aquela tríade, aquelas 3 parábolas falando para os senhores da lei, para os religiosos da época. Jesus começa em um banquete e os senhores da lei, os religiosos chegam e começam a acusar Jesus de estar sentado com pecadores e comendo com pecadores. Jesus se levanta, vai até a porta e começa uma série de 3 parábolas. A parábola da ovelha perdida, a parábola da moeda perdida e a parábola do filho perdido. E a parábola do filho perdido é como se fosse um tapa com luva de pelica no rosto dos religiosos,
porque a última parábola acaba justamente, a parábola do filho perdido, acaba justamente com o pai fazendo uma festa para o filho que havia se perdido, porque ele havia sido resgatado, e o filho mais velho vai até a porta da festa e começa a questionar o pai. Como os religiosos estão questionando Jesus lá na porta do banquete que ele está tendo com os pecadores. E a parábola encerra justamente aí, o pai perguntando, falando para o filho: por que você está tão zangado assim? Tudo que é meu sempre foi seu. O pai dizendo para o filho mais velho. E a parábola termina aí sem a gente saber se o irmão mais velho entrou para o banquete ou não entrou. Então a gente trabalhou nessa perspectiva de que a centralidade da parábola é o coração do pai, e a Bíblia nos convoca para ter um coração como o coração do pai. Quando nós somos imaturos espiritualmente, nós agimos como filho mais novo, e às vezes nós agimos como filhos mais velhos, sendo senhores da lei e apontando o caminho para todos que estão à nossa volta. Mas a ideia é que nós tenhamos o coração do pai, nós tenhamos um amadurecimento. Então hoje nós vamos trabalhar qual é a nossa missão na perspectiva do filho. Meu nome é Jorge Siqueira, eu sou missionário da Junta de Missões Mundiais, eu estive no Sudeste Asiático por alguns anos. Hoje à noite a gente vai falar um pouco mais disso, eu vou falar muito do campo, eu vou falar muito daquilo que tem acontecido no campo, sob a direção do Espírito de Deus. Eu estive por 9 anos no Sudeste Asiático. Eu disse ontem à noite que quando eu estava na Malásia, eu tive o prazer de receber os radicais, sobre a liderança do pastor Farley na época, e a Laila também foi com o grupo, e a gente teve bons momentos ali. Até contei alguma coisa disso aqui. E hoje nós estamos de volta ao Brasil para cuidar dessa volta dos nossos filhos, a cultura. Não sei se vocês sabem, mas a volta do missionário para sua terra, ela é mais difícil do que a adaptação do missionário no campo. A gente sofre um impacto muito maior quando nós voltamos para casa do que quando nós vamos para o campo. Então a gente decidiu voltar, e à noite eu vou falar sobre isso. Eu fico falando isso e dando os spoilers assim, que é para o pessoal, né? À noite eu vou trazer fotos da minha família para apresentar minha família para vocês. Eu me lembro que quando eu estava na Tailândia, eu falava de Jesus para um jovem tailandês. E eu comecei a conversar com aquele jovem tailandês, e eu comecei a falar das características de Jesus. E eu comecei a falar o quanto Jesus era amoroso, o quanto Jesus era bondoso, o quanto Jesus acolhia os necessitados, o quanto Jesus apontava para a paz. Eu comecei a falar uma série de características de Jesus que nós conhecemos. E aquele jovem me escutou atentamente por talvez 10 ou 15 minutos. E quando ele percebeu que eu havia parado de falar, ele me perguntou: mas você não é brasileiro? Eu disse sim. Ele falou: mas não é no Brasil que se tem muita corrupção? Eu falei sim. Não é no Brasil que tem muita violência? Eu falei sim. Não é no Brasil que tem muita criminalidade? Eu disse sim. Ele disse muita prostituição. E ele começou a enumerar uma série de coisas que nós tínhamos e que são repudiantes na nossa cultura. E eu disse sim para todas elas. E ele disse assim: não é melhor você voltar para o Brasil e falar de Jesus para os brasileiros? Porque eu acho que os brasileiros estão precisando mais de Jesus do que o meu povo. Isso me fez refletir em quem nós somos. Isso me fez refletir qual é a nossa responsabilidade. Isso me fez refletir qual é a mudança que nós temos oferecido para as pessoas que estão à nossa volta. Isso me fez refletir. E eu acredito que se a gente não constantemente não faz uma reflexão de quem nós somos e daquilo que nós devemos fazer, fatalmente nós podemos caminhar para uma situação que seja longe do Evangelho. Eu me lembro que eu fui numa cidade no Rio de Janeiro, e na Baixada do Rio de Janeiro talvez seja um dos lugares
mais evangelizados do Brasil, onde se tem o maior número de concentração de igrejas. E eu fui numa cidade do interior e eu lembro que eu falei em uma igreja e depois do culto um irmão chegou para mim e falou: pastor, mais de 70% da cidade são evangélicos. Eu falei: 70%? Eu acho que não tem 70% de evangélico nem na minha igreja, e aqui tem 70%, e eu fui para o hotel pensando nisso, 70%, e entrei no Google e coloquei o nome da cidade, e eu percebi que o índice de criminalidade na cidade era muito grande. Eu pensei assim: os crentes estão roubando os outros nessa cidade, porque com 70% de crentes, com um índice de criminalidade desse tamanho, qual é a transformação? O que nós temos feito? Qual é o nosso comportamento? Será que é suficiente virmos ao templo? Será que é suficiente decorarmos alguns versículos? Será que é suficiente nós sabermos cantarmos cânticos e hinos? Será que essa é a nossa tarefa? Será que esse comportamento é satisfatório para a proposta que Jesus nos fez? Qual é a nossa tarefa? Qual é a nossa responsabilidade? Nós temos uma responsabilidade de reinserção social, porque nós vivemos em grupo. Quando uma pessoa se converte ao Evangelho, ela volta ao convívio social. O pai que espancava a esposa não faz mais isso. A mãe que maltratava os filhos tem um comportamento transformado. O pai que abusava do álcool e das drogas, o comportamento dele é mudado e o convívio social dele é restabelecido. O presidiário é colocado de novo no centro da sociedade, não às margens da sociedade. Mas também nós temos uma responsabilidade de cura emocional, porque nós também tratamos do indivíduo. As pessoas que se achegam a nós, ao receber o Evangelho, se sentem emocionalmente acolhidas, porque elas se sentem protegidas, porque essa é a proposta de Cristo, que nós sejamos um só, que nós sejamos da mesma família. Mas nós também temos uma missão de libertação espiritual. Vejam o que eu disse: nós temos a responsabilidade de reinserção social, a responsabilidade de cura emocional, e nós temos a missão de libertação espiritual. A missão de libertação espiritual é exclusivamente do povo de Deus. Só nós podemos fazer isso. Talvez nos lugares de refugiados a ONU tenha projetos maravilhosos, investindo milhares de dólares, e conseguem dar acolhimento emocional também. Mas libertação espiritual é pré-requisito daqueles que foram chamados por Jesus. Nós vivemos em nosso tempo uma espécie de crise institucional. Nós vivemos em nosso tempo uma espécie de perda da identidade das instituições. A gente olha, por exemplo, para a ONU, a gente vê as decisões truncadas, eles não sabem mais qual é o limite das suas atuações. A gente olha para as nações, a gente percebe que os países se degladeiam e eles não sabem exatamente até onde eles devem ir, com a OTAN, não sabendo qual é o limite da sua ação. Nós olhamos para o Brasil, nós olhamos para o nosso cenário político, e a gente percebe que as instituições batem cabeça sem saber quais são os limites da sua atuação. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês: se tem uma instituição que não tem o direito de perder a sua identidade, é a Igreja de Cristo. Deve ser claro para nós qual é a nossa tarefa e qual é a nossa missão. Queria que vocês abrissem as Bíblias de vocês no livro de Marcos, no capítulo 5, do verso 21 ao verso 34. Qual é a nossa missão na perspectiva do Filho? Marcos, capítulo 5, do verso 21 ao verso 34.
Tendo Jesus voltado do barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filha está morrendo, vem por favor, impõe as mãos sobre ela para que ela seja curada e viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. E estava ali uma certa mulher que havia 12 anos que vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo que tinha, mas ao invés de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele no meio da multidão, tocou o seu manto porque pensava: se eu somente tocar o seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou a sua hemorragia e ela sentiu o seu corpo que estava livre do sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder, virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou o meu manto? Respondeu seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor e para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a tua fé te curou, vá em paz e fique livre do sofrimento. Nós temos a responsabilidade de reinserção social. Imagina só o que acontece com essa mulher. E eu queria que a gente pensasse, além da nossa responsabilidade, da nossa missão, qual é a nossa posição frente a Jesus? Qual é a nossa relação frente a Jesus? Parece que, às vezes, nós tomamos a posição de cuidador e nós esquecemos que nós devemos ser cuidados. O próprio Jesus passou por isso. Se a gente encontrar, por exemplo, Jesus prestes a morrer, e ele convida os seus discípulos no Getsêmani para que ore com ele, e ele chama os discípulos numa situação de descaso e de abandono, não estão perto de Jesus e não prosseguem com Jesus para a oração. A Bíblia fala que Jesus sofreu naquele momento, e o sofrimento dele era um sofrimento de morte. Jesus desejava a morte, porque ele tinha sido abandonado. E nós devemos entender que a nossa posição frente a Deus e frente ao nosso Mestre é essa. Por vezes nós estamos pastoreando, nós estamos ajudando, e por vezes nós somos ajudados, o que nos coloca numa posição de entender a necessidade e a dificuldade do outro. Essa mulher passou 12 anos trancada em um quarto. Nós passamos 2 anos trancado em nossas casas com os nossos parentes, tendo um contato virtual com pessoas que nós não víamos há anos. E ainda assim, nós tivemos um adoecimento considerável na nossa população mundial. As pessoas se adoeceram emocionalmente. E essa mulher passa 12 anos trancada em um quarto, porque ela sofria de uma hemorragia. Se vocês olharem no livro de Levítico, no capítulo 15, no verso de número 19, Levítico capítulo 15, no verso de número 19, vai ficar claro o que passava na vida dessa mulher e nessa situação dessa hemorragia. Diz assim: mas a mulher, quando tiver fluxo de sangue, o seu fluxo de sangue estiver na sua carne, estará 7 dias na sua separação, e qualquer um que tocar será imundo. Aonde essa mulher ia, se tornava imundo. Aonde ela sentava, se tornava imundo. O ambiente frequentado por ela era um ambiente imundo. Um dos maiores anseios da nossa alma é sermos acolhidos em nosso sofrimento. Os bens materiais não nos trazem acolhimento de alma. As riquezas desse mundo não nos trazem. Se isso fosse verdade, pessoas ricas e detentoras de muitas posses não tirariam a sua própria vida.
nós temos necessidade de sermos acolhidos pelo nosso próximo. E essa mulher tem a sensação de que, além de não ser acolhida, a sua presença causava constrangimento aonde ela entrava. Mas algo acontece que muda a perspectiva dessa mulher. Algo acontece que faz ela sair da sua própria casa depois de 12 anos e entender que havia uma esperança para todo o sofrimento dela. Ela já ouviu falar de Jesus. Ela sabia que Jesus estava por ali. Ela sabia que quando ela se aproximasse de Jesus, algo aconteceria na vida dela. Diz um mito que o rei Midas pediu aos deuses que tudo que ele tocasse virasse ouro. Só que aquilo começou a virar uma desgraça na vida dele, porque ele tocava no utensílio, virava ouro, mas as pessoas não podiam se aproximar dele, porque também ele abraçava um amigo, o amigo se tornava ouro, e ele pegava uma criança no colo, e aquelas crianças se tornava ouro, e ele percebeu que aquilo, além mais do que ter benefícios para a vida dele, podia ser uma desgraça na vida dele. E viver uma vida inteira, sabendo que você pode ser maldição na vida dos outros, era o peso que essa mulher carregava. E a nossa tarefa é darmos às pessoas um novo propósito de vida, através de Jesus Cristo. As nossas igrejas, o nosso comportamento, quem nós somos, tem que produzir uma mudança nas outras pessoas. É engraçado que a gente vive num tempo onde bens de consumo é quase o motivo da nossa existência. E as pessoas costumam a dizer muito na internet, até um nome bem moderno que existe, o coach de Jesus ou pastor coach, e as pessoas começam a dizer nas suas pregações que se você tiver um bom carro, se você tiver uma boa casa, você será uma pessoa abençoada. Ter um bom carro, ter uma boa casa não faz de você uma pessoa abençoada. O que faz de você uma pessoa próspera, conforme a Bíblia, é ser uma pessoa que as pessoas veem Jesus em você, que você transpira vida aonde você passa, que as pessoas te procuram e diz para você o que eu preciso fazer para que eu tenha a paz. E essa é a sensação que essa mulher tem quando ela vai em busca de Jesus. Mas também nós temos a responsabilidade de cura emocional, além de reinserção social. Nós temos a responsabilidade de cura emocional. Olha no mesmo capítulo de número 5 do livro de Marcos, no verso 29 do mesmo texto. Imediatamente cessou a sua hemorragia e ela sentiu no seu corpo que estava livre do sofrimento. Olha, se eu tivesse que pedir para Deus, e eu tivesse uma escolha só, entre ser curado fisicamente, e entre ficar livre do sofrimento, a minha escolha seria ficar livre do sofrimento. E essa mulher não tem só uma cura física daquilo que ela sentia, ela só não sai do quarto dela e ela vai de encontro à comunidade que ela é, onde ela era uma vergonha, mas ela agora também se sente amada, ela se sente protegida, ela se sente livre. Diz que numa era glacial, a comunidade dos bichos estava sendo extintas pelo avanço do frio muito rápido, e o gelo tomava conta de tudo, e as espécies estavam sendo extintas, e a última espécie que sobrou foi os porcos-espinhos. E eles descobriram que se eles ficassem perto uns dos outros, eles fatalmente poderiam viver mais, porque o corpo de um podia esquentar o corpo do outro, e eles resolveram a ficarem perto um do outro, para que eles se aquecessem com calor mútuo, e que eles trocassem calor.
mas eles descobriram também nesse processo que quando eles chegavam muito perto, o espinho do corpo de um porco-espinho espetava o outro porco-espinho, o incomodava, mas ao mesmo tempo que eles precisavam de sobreviver, eles também se sentiam incomodados com a presença dos outros, por serem incomodados com os espinhos, e eles resolveram se afastar, e eles foram extintos. E é mais ou menos a dinâmica daquilo que vivemos no nosso contexto e daquilo que parecemos para as pessoas que estão à nossa volta. Nós temos como igreja, nós temos como povo de Deus uma proposta de sermos acolhedores. Mas volta e meia, pelas lutas e pelas dificuldades que enfrentamos no nosso cotidiano, nós percebemos que ficar muito próximo incomoda. Nós percebemos que estar muito próximo causa desconforto para a nossa vivência. E ao invés de caminharmos nesses sentidos, de enfrentarmos essas situações e de entrar no meio da multidão para chegar perto de Jesus, nós nos afastamos do nosso propósito. Só existe uma forma da gente encarar quem nós somos. Só existe uma forma de nós entender quem nós somos e qual é a nossa tarefa. É nós estarmos perto de Jesus. É nós sermos parecidos com Jesus. É nós termos o mesmo comportamento de Jesus. Me constrange, às vezes, nós cantarmos tanto sobre família, nós falarmos tanto sobre família e chamarmos uns aos outros de irmãos, mas na hora que nós precisamos, nós não temos uma atitude de família. Sabe por que você defende tanto o seu filho? Sabe por que você defende tanto o seu pai? Sabe por que você defende tanto a sua esposa? É porque você ama eles, porque você ama a sua família. E os defeitos do seu filho, você tem muita esperança que eles vão ser resolvidos e que pode haver uma transformação. Só que o seu olhar é obtuso para a pessoa que está sentado no seu banco. O seu olhar é estreitado para as pessoas que estão do outro lado dos muros das paredes das nossas igrejas. Porque você consegue ter esse sentimento só pelos da sua casa. E todo mundo faz isso. O traficante faz isso. Ele vende droga para que o seu filho tenha um bom cuidado, uma boa formação. Em todas as religiões, os pais e as mães cuidam bem da sua família. Só que a proposta de Jesus, ela vai além disso. Ela vai além disso. Em Mateus, no capítulo 12, do verso 46 a 50, alguém chega para Jesus e diz assim: olha, sua mãe e os seus irmãos estão lá fora. E Jesus diz o seguinte: a minha mãe e os meus irmãos são aqueles que fazem a vontade de Deus. Alargue a sua visão, alargue aquilo que você tem enxergado, alargue a sua percepção do reino de Deus. Mestre, o que farei para entrar no reino de Deus? Vai, vende tudo que tem e dá aos pobres. Aqui chegou o meu limite, não dá. Eu não quero o reino de Deus. E o reino de Deus não é uma proposta além morte, além túmulo. Não é uma proposta para depois da sua vida corporal. O reino de Deus é uma proposta para aqui e agora. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A proposta do reino de Deus é aqui e agora. Como eu faço para entrar no reino? Como eu faço para entrar nessa proposta de Deus e começar a viver na proposta de Deus? É simples. Entenda quem você é e quem Jesus é nesse processo e viva o reino de Deus. E agora você é um agente do reino de Deus. Nós temos a missão de libertação
espiritual. Do verso 30 ao verso 24, diz assim o texto. Voltem no texto, por favor, Mateus 5, do verso 30 ao 34. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou o meu manto? Responderam seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda se pergunta: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos pés de Jesus com medo e contou-lhe toda a verdade. Não basta estar na multidão. Não basta ver os milagres. Não basta caminhar ao lado e perto de Jesus. Não basta ver em Jesus alguém que faz milagres e prodígios. É preciso mais que isso. É preciso se aglomerar em meio à multidão, é preciso vencer as barreiras e chegar até Jesus e tocar em seu manto. No último dia, muitos me dirão: Senhor, em teu nome fizemos sinais e prodígios. Senhor, em seu nome expulsamos demônios. Mas eu vos direi: eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim para o fogo maldito. É preciso de entender a dinâmica do reino. É preciso de entender a sua identidade. É preciso de ter uma visão daquilo que Jesus é e daquilo que você tem que ser na vivência do reino de Deus. Isso é conhecer Jesus, porque no último dia, Jesus não vai falar para você: eu não sei quem você é. Jesus vai falar para você: eu sei quem você é, e você sabe quem eu sou. E é essa dinâmica do reino de Deus. Eu vi um pregador recentemente na minha cidade, de uma igreja que eu não vou falar por uma questão ética, igreja da Parede Preta, e ele diz, mas não são todas não, eu não disse isso de uma forma pejorativa, eu conheço algumas pessoas boas. Ele disse que nós vamos povoar os céus, que a gente está avançando tanto com o evangelho no Brasil, e hoje nós somos 30% da população. Ele disse que nós vamos povoar o céu. E eu disse assim: eu acho que eu estou lendo uma Bíblia diferente, porque a Bíblia que eu leio diz que a porta é estreita, diz que o grupo é pequeno, que o rebanho é pequeno. Elias se esconde na caverna, constrangido com tudo que estava acontecendo à sua volta, em sua nação. Imersa em corrupção. A igreja, o povo de Deus, longe daquilo que Deus tinha proposto, e Deus fala para ele: Elias, você não está sozinho. Ainda existe gente, e eu acredito muito nisso. Nós não estamos sozinhos. Eu tenho certeza que ainda existe gente. Eu tenho certeza que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Não é as portas da igreja que não prevalecerão contra o inferno, é as portas do inferno que não são fortes o suficiente para que a gente meta o pé, arrombe e tire lá de dentro, à força, quem está sendo aprisionado pelo mal. Eu não tenho medo de perseguição, eu não tenho medo de nenhuma forma de exércitos ou avanços do que quer que seja. O meu maior medo é que a igreja perca a sua identidade, é que a igreja deixe de ser igreja, é que a igreja deixe de ser farol, é que a igreja deixe de ser luz, é que a igreja deixe de ser sal, porque enquanto nós continuarmos entendendo qual é a nossa tarefa, esse mundo tem esperança para aqueles que creiam,
E esse é o nosso papel. Esse é o nosso papel no banquete de Deus. Esse é o nosso papel em meio à multidão, na apresentação daquilo que Cristo é na vida das pessoas. Nós iniciamos o mês do Ramadã. O mês do Ramadã é o mês de jejum e oração dos muçulmanos. Eles ficam sem comer e beber água desde o nascer do sol até o pôr do sol, por aproximadamente 1 ano. Esse período muda de acordo com o ano, porque ele é definido pelo calendário lunar, mas é aproximadamente 1 mês. Então eles dedicam 1 mês em jejum e oração. E alguns cristãos acompanham os muçulmanos em jejum e oração, orando por eles, e para que eles conheçam Jesus. E o fruto disso tem sido que alguns muçulmanos têm sonhado com Jesus. Eles dizem que esse tempo nosso tem sido um dos maiores tempos de conversões de muçulmanos. Eu sei que essas histórias parecem um pouco longe da gente, mas eu conheci a história de um imã que simboliza isso. O imã é um líder de uma mesquita, como se fosse a figura de um pastor. Ele é um líder espiritual, e ele sonhou que ele queria ir para o paraíso. E ele, contando esse sonho dele, ele disse que ele queria ir para o paraíso, e Muhammad disse para ele, o profeta do islamismo, que é conhecido pela gente como Maomé, disse para ele: olha, para você chegar ao teu paraíso, você tem que atravessar esse rio. Mas ele não sabia nadar, e ele disse que ele começou a ficar apavorado no sonho, porque ele não sabia nadar, e como que ele ia atravessar o rio. E ele então conversa com o profeta, e então Maomé diz para ele: não, eu vou pegar na sua mão, e eu vou te ajudar. E ele pega na mão do imã, desse líder religioso, e ele começa a atravessar o rio. Só que na medida que ele vai andando, a água vai subindo, e a água vai ficando mais alta, e a água alcança a altura do queixo, e ele começa a ficar amedrontado. E então o profeta diz para ele: eu só posso ir com você até aqui, eu não posso continuar. A única pessoa que pode te ajudar está do outro lado do rio, é aquele homem que está vestido de branco. E o que o imã conseguiu entender era que era Jesus. E ele, depois do seu sonho, vai atrás de um missionário e pergunta quem era esse homem de branco, e o homem de branco, e o missionário explica que é Jesus. E eu fico pensando o quanto a nossa forma pequena de enxergar deixam pessoas trancadas nos seus quartos. O quanto o nosso comportamento religioso afasta as pessoas do nosso convívio e da nossa vivência. Pessoas carecem de ter uma libertação espiritual. Pessoas carecem de ter um conforto emocional. Pessoas carecem de voltar a uma vida social. E nós somos a chave que, de uma forma integral, aponta esse caminho. Nós devemos fazer isso em todo tempo e em todo lugar, porque essa é a nossa tarefa e essa é a nossa identidade. A minha oração é que a igreja brasileira nunca perca a sua identidade, e a nossa identidade é Jesus, o Cristo, o nosso Salvador. Que em toda a jornada da nossa vida, individualmente e como instituição e como igreja, a gente não possa se esquecer nem um minuto. Eu disse ontem que eu trabalhei no hospital de doentes terminais, e que as pessoas face a face à morte, elas se tornavam muito sensíveis. E eu não sei se eu acho isso bom, porque eu acho que a gente devia entender aqui e agora quem nós somos, para que nós possamos proporcionar para as pessoas que estão à nossa volta o acolhimento necessário que a igreja, que nós devemos dar para as pessoas que estão à nossa volta. Não deixe os dias maus chegar na sua vida, para que você entenda quem é Jesus. Não deixe que coisas
catastróficas aconteçam, que te tirem o chão para que você entenda quem você é. Faça como essa mulher, que quando Jesus pergunta, quem tocou em mim? Ela imediatamente reconhece e com muito medo, conta tudo para Jesus. Conte tudo para Jesus. Se coloque à disposição de Deus. Abra o seu coração. Abra o seu coração, porque quando isso acontece na sua vida, você tem habilidade suficiente dado pelo Espírito de Deus, para ter o mesmo comportamento que você recebeu com as pessoas que te cercam. Feche seus olhos e vamos falar com Deus. Senhor Deus, muito obrigado, porque o Senhor é um Deus que trata o ferido, que restabelece o angustiado, que dá perspectiva àquele que não tem esperança, que transforma deserto em oásis. Pai, obrigado pelo privilégio de fazer parte desse povo que se chama povo de Deus. Pai, povo que mesmo em meio às dificuldades, Pai, tem prosseguido, tem continuado e tem caminhado. Pai, nós não queremos estar de fora disso, nós não queremos só estar em meio à multidão, nós queremos agarrar o seu manto, Pai, nós queremos estar perto de Ti, Pai, e nós queremos ser réplica, Pai, daquilo que Tu és, Senhor. Nós queremos, Pai, replicar o Teu amor, Pai, em nossa jornada, Pai, no nosso cotidiano, nas nossas relações com a nossa esposa, com as mulheres com os seus maridos, nós com os nossos filhos, no nosso ambiente de trabalho, Pai. Nós queremos caminhar com alegria, sabendo que estamos cumprindo o Teu propósito, Pai, na anunciação, Pai, das Tuas verdades, sendo quem Você é. Pai, que não só as nossas palavras proclamem a Tua glória, mas que a nossa vivência, que a nossa caminhada, que a nossa alma, que tudo que existe em nós, Pai, possa resplandecer a Tua glória, Pai. E para isso nós precisamos exclusivamente de Ti, Pai. Para isso nós precisamos nos colocar diante de Ti. É por isso que estamos aqui, Senhor. É por isso que dia após dia nos chegamos a Ti com oração, Pai. É por isso que dia após dia, Pai, através da leitura da Tua palavra, nós buscamos crescimento espiritual, Pai. Pai, sabemos que dificuldades virão, Pai, mas nós não queremos deixar de estar do Teu lado, porque esse é o lugar, o único lugar que nos cabe. Pai, perdoa a Tua igreja e faça da Tua igreja uma igreja que tenha o poder de transformar o mundo através do amor, Senhor. Nós te louvamos por tudo que o Senhor tem feito e te agradecemos em Teu Filho Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Palavra